Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores que nos assistem aqui na tribuna, aqui no plenário, também em suas casas, pela TV Câmara, pelas redes sociais, bom dia. Me obrigo a vir à tribuna para falar sobre esse projeto de resolução para a regulamentação das audiências públicas. E em que pese, aliás, é comum na política, nós temos visto nos últimos tempos, ofensas veladas, tentativas de menosprezo, de disfarçatez, enfim, de pessoas, de colegas parlamentares. E, lamentavelmente, nós vemos nos jornais, nas redes sociais, parlamentares se referindo a outros parlamentares de forma que cada um tem o seu entendimento, cada um tem os seus valores, cada um tem a sua forma de viver, mas que eu entendo não adequado. Nós devemos ter um mínimo de respeito quando nos manifestamos ao outro, seja quem for. Mas, com referência ao projeto, em primeiro lugar, as manifestações, especialmente do vereador Marcos Cunha, me chamando de antidemocrático, e outros adjetivos que foram citados. Não, o senhor quer uma parte? O senhor falou, vou dar uma parte quanto a isso. Uma parte para o vereador Marcos Cunha. Não, só quero dizer que não fiz nenhuma crítica velada, fiz uma crítica direcionada ao senhor, pessoalmente, porque eu acho que o seu projeto, que eu saiba, não foi debatido na mesa. Não é um projeto da mesa. Ah, o senhor vai me cortar a palavra? Não, eu estou falando a parte ainda. Eu estou falando minha parte. O senhor vai me cortar a palavra também, mais uma vez? Aliás, o senhor tem feito isso. O senhor tem feito isso rotineiramente na mesa, dirigindo a mesa autoritariamente. É isso que eu estou dizendo. O senhor é um autoritário. O senhor dirige essa mesa autoritariamente. O senhor se revelou, para mim se revelou, porque eu não pensava que o senhor fosse assim. Para mim, o senhor se revelou um autoritário e conduz essa mesa aqui de forma arbitrária. Já fez isso várias vezes nessa casa. E eu acho lamentável isso. Por isso que eu não posso permitir que um projeto seu, não é da mesa, um projeto seu arbitrário, antidemocrático, possa passar como se fosse uma coisa normal. Não é normal, é antidemocrático. E é para o senhor, é bem direcionado para o senhor. Não é velado, viu? Não é velado. Claramente é pessoal para o senhor. O senhor está sendo... Não, mas é o seu projeto. Eu não dou mais uma parte. É o seu projeto que é antidemocrático. É a sua condução como presidente que é antidemocrática. A sua condução como presidente... A sua condução como presidente que é autoritária e o seu projeto é autoritário. A sua vida pessoal eu não estou falando. Retire a parte, por favor, eu é que mando na minha tribuna. Eu estou falando, ele é que manda na mesa, Salvador. Não, o presidente agora é o Salvador. Quando eu estou na tribuna. O presidente agora é o Salvador. Quando eu estou na tribuna. O presidente agora é o Salvador, não é o senhor mais. A parte, não o senhor não é mais. A parte foi dado e eu tenho direito de... foi retirado, eu quero só lhe dizer isso. Não é pessoal contra a sua pessoa, que, aliás, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando sobre política. O senhor, como presidente, é um presidente autoritário e o seu projeto é um projeto antidemocrático. É isso que eu disse. Obrigado, vereador Marcos Cunha. Retorno ao vereador Viana e vai ser descontado esses minutos. A parte é dado para que haja uma parte. Justamente. E eu, assim como eu posso dar uma parte, que estou na tribuna, eu posso dizer, bom, deu de a parte, porque senão o meu tempo todo termina. Mas o que eu falei foi justamente isso, pessoal, foi isso mesmo. Antidemocrático, tirano, foi outro termo que me lembrei, usado no jornal, enfim, e entre outros. O que eu não consigo, lamentavelmente, para outros, para mim, felizmente, atacar pessoas. Mas, com referência a isso, eu vou dizer novamente que não há nada de antidemocrático e, por isso, é preciso que eu vou ler novamente o parágrafo único. Aliás, agora mesmo na tribuna, o vereador também se dirigiu a outro colega e já falou, então o senhor não sabe ler. Isso não é ofensa, não é ofender. Parágrafo único do artigo 2º. Na condição de participantes em geral, as audiências deverão acolher também entidades do setor público e da sociedade civil organizada,
bem como de todo e qualquer cidadão, assegurando-se a todos ampla participação nos debates, com a liberdade de expressar o seu pensamento em relação às matérias em discussão, com pleno direito à palavra ou à apresentação de manifestações por escrito. Então, se isso não é dar oportunidade a todos, se isso é ser antidemocrático, eu não sei o que é ser democrático. Depois, no artigo que se refere aos deveres do presidente da audiência, lá no inciso 1 do artigo 12, conceder pela ordem e garantir a palavra a todos os expositores técnicos convidados, bem como aos participantes inscritos ou não, e que vierem a intervir. E no inciso 2, dirigir os trabalhos mantendo sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião ou propostas apresentadas pelos partícipes da audiência pública. Se nós lermos todo o projeto, então se verifica que ele é, sim, democrático, porque ele permite a participação de todos, de toda e qualquer pessoa que pretenda participar da audiência pública, devendo ter a sua palavra garantida, a sua livre expressão, e entre outros. O fato de se regulamentar, aliás, as audiências públicas são um instrumento democrático prevista, porque fala em audiência pública, na Constituição Federal, onde diz lá no artigo 79, se não me engano, eu não sei de cor, mas se diz que a competência compete às comissões realizarem audiência pública. Da mesma forma, na Constituição Estadual, da mesma forma, no regimento interno da Câmara e na lei orgânica do município, justamente para não ser antidemocrática, porque a audiência pública é realizada pelas comissões, ou seja, pela instituição, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, para que nenhum parlamentar se torne dono do assunto. Qualquer parlamentar pode fazer a reunião que quiser, reserva o plenário, reúne as pessoas que quiser, traz a sua pauta e coloca entre os seus simpatizantes, enfim. A audiência pública não é para simpatizante de vereador, é para toda a população, por isso há necessidade de ser imparcial, e por isso está regida já na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na lei orgânica do município. Então, querer tomar para si individualmente o objeto de uma audiência pública, aí sim é antidemocrático. E mais, também houve crítica à necessidade de uma reunião, eu já vou lhe dar uma parte, vereador Anderson, só para não perder, há necessidade no projeto de que depois, em até 10 dias da audiência, que sejam efetivados os encaminhamentos previstos no decreto, na resolução, para que seja dada efetiva ação ao que for determinado na audiência pública. Então, a comissão e o proponente devem efetivar, não é chegar aqui na audiência e dizer, vamos fazer isso, tá? Não, é colocar no papel, deve ter ata, para se saber o que aconteceu, deve ter lista de presenças para saber quem esteve presente, é uma regulamentação para dar direito às minorias, sim, e não para dar direito a quem quer tomar conta para si de um assunto. Vereador Anderson, uma parte. Oi. Não, eu só queria dizer que discuti esse projeto com o vereador Ornel e assinei o substitutivo mencionado pelo Grupo Democrático aqui, apesar de eu não fazer parte, assinei o substitutivo, só que eu não concordo e não endosso a justificativa do substitutivo. Só quero deixar bem claro, não vou retirar a minha assinatura
do substitutivo, só que não endosso a justificativa que atenta ou fala diretamente da sua pessoa. Eu discordo de alguns pontos do projeto, gostaria de discutir ele em alto nível, mas parece que a coisa virou pessoal, então eu não endosso a justificativa, porque a justificativa do substitutivo é um ataque pessoal ao presidente. Era isso. Para concluir, presidente, só o projeto, como qualquer outro, ele deve ser discutido, sim. E o fato de não entrar e discutir antes, os projetos entram para serem discutidos, e nós temos ampla possibilidade de discussão. Com referência à reclamação do vereador Marcos Cunha, da notícia para o dia de hoje, eu vou verificar, mas rapidamente olhei no site e verifiquei que 2 ou 3 dias atrás já houve uma notícia sobre, inclusive, o que eu considero com ataque pessoal ao presidente da Câmara, e assim mesmo está lá, postado no site da Câmara, sem problema nenhum. Mas vamos verificar por que não houve no dia de hoje. Obrigado.